tá. A aula de hoje está sendo gravada, tá? Aí eu já faço o esquema de sempre, já subo depois para a gente não perder essa aula, beleza? Eu vou desligar minha câmera porque não vou usar. Senão ficar olhando para minha cara feia, também de manhã, ninguém merece. E na aula de hoje a gente vai falar apresentar. Estão vendo a minha tela? Sim? Beleza. A aula de hoje a gente vai falar de tipos de campanha, né? Na semana passada a gente já começou um pouquinho a falar disso. Nós falamos de uma série de tipos de propaganda. Isso continua, né? A gente ainda tem mais alguns estilos de propaganda que a gente trabalha, que a gente vê, que a gente tem contato constantemente. Muitas vezes a gente nem repara desses tipos de campanha. E muitas vezes a gente também não pensa para fazer, né? A gente vai fazendo. Quando é uma coisa que vira muito, é uma coisa que é muito arroz com feijão, muito habitual, muito comum, a gente não para muito para pensar, né? Preciso fazer uma campanha X. Tá bom, faz aí, bota lá a foto, o vídeo, põe qualquer coisinha e tá tudo certo. Algumas campanhas são mais elaboradas, né, do que outras, mas todas têm uma finalidade. Eu sempre falo muito, quando eu sou contratado por alguém, quando aparece algum trabalho, alguma coisa, a pessoa vira para mim, o exemplo mais comum, né? Hoje em dia o comum é o web. Eu preciso de fazer uma campanha aqui para promover a minha página, o meu Instagram, o meu Facebook. A primeira pergunta que eu jogo para esse cara de volta é: por quê? Né, cara, como assim, por quê? Por que você quer fazer essa campanha? Qual que é o motivo? Tem que ter um porquê. Tá? Esse que é o X da questão, esse que é o grande ponto. Quando a gente faz uma campanha, a gente prepara alguma coisa, tem sempre um objetivo por trás. Por mais idiota que pareça ser, o cliente ele tem que ter uma certa consciência, e agora principalmente com a internet, né? Qual que é o objetivo disso? Porque é muito simples eu chegar e falar assim, eu vou fazer uma campanha no Facebook, por exemplo, né? Eu consigo patrocinar o Facebook com uma merreca por dia, não chega a R$5, um negócio assim. É muito barato, né? Entra a questão. Por que eu estou fazendo isso? Qual que é o meu objetivo de estar criando essa peça, essa campanha? Por que esse cliente me procurou? Muitas vezes ele acha que o fato dele colocar uma publicação ali por alguns dias ou por um mês é um puta de um negócio e ele vai chover cliente para ele, né? E muitas vezes não é assim que funciona, né? Às vezes o fato de eu estar direcionando uma campanha para as redes sociais simplesmente significa que eu posso estar buscando visibilidade. Ou o cara nem sabe por que ele está fazendo essa campanha ali. Ele vê que os outros estão fazendo, ele virou e falou, eu também vou fazer, tá? Todo mundo publicando, eu também quero publicar, né? Também quero a minha fatia nisso, né? E a gente precisa aí saber o porquê dessa campanha, saber como que ele quer trabalhar. Então a gente fala um pouquinho desses tipos de campanha, para quem que a gente direciona, como que a gente fala, é lógico, o porquê que a gente fala é muito simples de entender, e o como ele varia, né? De repente eu mostro aqui, por exemplo, a primeira que eu mostro para vocês é a campanha governamental. De repente a campanha governamental que eu mostro, ele tem um sentido, daqui a pouco aparece uma outra que tem um sentido diferente. Você vai virar e falar, mas o sentido não é esse, o Leandro mostrou uma campanha que o sentido era outro. Eu posso ter vários motivos para fazer uma campanha governamental. Eu não preciso fazer uma campanha governamental, uma campanha de produto, uma campanha de qualquer coisa, pura e simplesmente
tendo que falar sempre a mesma coisa ou querer passar sempre a mesma coisa, né? Então, eu vou passar a ideia geral de cada um dos tipos de campanha que a gente tem. Então, primeiro a gente começa pela mais... Eu acho que é uma das mais simples que tem, não é nenhuma campanha brilhante, né? Nenhuma campanha governamental, né, seja majoritário, seja de qualquer um dos poderes, não são campanhas que você fala, nossa, que campanha brilhante. Normalmente são campanhas que ele quer passar alguma informação ou reforçar alguma coisa, né? Eu preciso reforçar a imagem do governo nesse ponto, eu crio uma campanha, eu crio uma peça, ou eu preciso informar sobre a campanha de vacinação do HPV, do corona, sei lá, eu preciso comunicar com a população de uma maneira geral. Então, os governos, eles direcionam, eles destinam uma verba absurda por ano, tá? Para as campanhas governamentais. Quando eu digo uma verba absurda, é a maior anunciante que a gente tem no Brasil durante anos e ainda é o governo federal, tá? O governo federal é aquele cliente que todo mundo quer ter, né? Eu vou fazer uma campanha. Quem que é o cliente? Pô, é o governo federal. Puta, você tá bonito, né? Eu trabalhei com um professor de mídia. Ele foi convidado por um período, se eu não me engano, foi no governo da Dilma. Ele era diretor de alguma coisa do órgão que regulamenta as propagandas do governo federal. E assim, ele falava que a quantidade de dinheiro que o governo federal, isso na época da Dilma, hoje não sei como é que está, destina para a comunicação deles, é um negócio absurdo. Só que a gente muitas vezes não percebe, porque é uma coisa que fica meio pulverizada, né? Então, eu coloco um anúncio na revista A, o outro na revista B, o outro vai para o rádio, o outro vai para a TV, o outro vai para o jornal. Mas se você pegar o conjunto, o todo disso, né, desse bololô, é dinheiro pra caramba, é muita coisa, né? E aí você põe que isso não é só o governo. Se você falar, a Petrobras também tem a sua verba, a Eletrobras tem a sua verba, todos os órgãos e todas as companhias estatais também vão ter a sua verba destinada para campanha, ou para reforçar a imagem, ou para comunicar a população de alguma coisa, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma mídia impressa, de uma mídia web, para a campanha do governo, né? Então, uma do desarmamento, devolva, não use, não tenha, né? E a outra da certidão de nascimento. Aqui eu peguei essas duas peças de propósito pela questão quem que está na peça, quem que é o garoto propaganda, né? Apesar de parecer na campanha de baixo, não é o Reinaldo Gianecchini, é uma pessoa, é um ator, lógico, né? Mas é uma pessoa comum, não é um rosto conhecido, pelo menos que eu lembre. E em cima é a Ivete Sangalo. Então, quando existe uma verba maior e eu tenho a possibilidade de usar uma pessoa famosa, use, tá? Essas pessoas famosas é que nem a mesma coisa que o testemunhal que a gente falou na semana passada. A campanha testemunhal, ela é uma coisa que ela reforça uma imagem, né? Seja um testemunhal verdadeiro ou um falso testemunhal, eu tenho ali alguém reforçando uma imagem. Quando eu boto a figura da Ivete Sangalo na campanha, é a mesma coisa. Ela está reforçando a imagem do governo, seja ele qual for, e assim por diante.
tá? E ele reforça o porquê, o mote daquela campanha. Isso é fundamental quando a gente tem uma campanha que eu quero um engajamento muito grande, tá? Eu preciso de um grande engajamento da população. Por exemplo, a gente tem aí o risco da volta do sarampo, né? Que era uma doença que estava praticamente extinta. Vamos criar uma campanha para falar sobre a vacinação contra o sarampo. Ok. A primeira pergunta, quem que vai fazer a campanha? Quem que vai ser o garoto propaganda dessa campanha? Tá? Vai ser o Zé Ninguém. O Zé Ninguém não tem o mesmo impacto que tem o Zezé de Camargo e o Luciano, que tem um cantor qualquer, que tem um ator, que tem alguém conhecido da grande mídia. Tá? Antes de eu continuar, deixa eu falar uma coisa importante. Essa aula, ela tem muito vídeo. Ela tem vídeo pra caramba. Alguns vídeos, por exemplo, esse do governo federal, eu não vou passar o vídeo. Ele tá disponível, eu deixei o link para vocês. O PDF já está disponível também, tá? Mas eu não vou. Algumas propagandas aqui eu vou pular, tá? Por quê? Porque tem bastante, tem 10 propagandas. E eu sei que alguns de vocês assistem a aula pelo celular. E é meio complicado, né? Ficar mudando essa tela toda hora. É isso? Sim ou não? Para vocês tanto faz? Professor, eu consigo ver o vídeo, mas se tem gente que não consegue, aí eu não sei, né? Mas eu Não. consigo ver de boa. O que eu digo é assim, as propagandas que são mais importantes, essas eu vou passar, tá? Tudo bem. Por exemplo, a campanha do governo federal é uma campanha de vacinação, né? Sim. Não tem nada demais, não tem nada que agregue. Então, essa daí eu vou pular, entendeu? É nesse sentido. Tudo bem. Aí, quem quiser ver depois, ver as outras campanhas que são mais relevantes, que são mais importantes, aí essas eu vou passar, tá? Nesse sentido. Tá? Então, vamos lá. Então, ó, aí tem a campanha aqui do governo federal falando da questão da vacinação. Ótimo, tá? Não tem nada que agregue, não tem nada de brilhante nessas campanhas. Acho que na semana passada eu comentei com vocês alguma coisa no sentido. Não, tem hora que não dá para a gente inventar a roda. Né? Tem hora que a pessoa vai virar e falar assim, eu preciso fazer uma campanha de vacinação. Gente, é campanha de vacinação. A gente tem que ser direto. Da mesma forma que a campanha da Casas Bahia, ou de qualquer outro supermercado ou grande lojas americanas, pode ver que são campanhas que dificilmente sai alguma coisa diferente. Pode sair um slogan, pode sair uma frase de efeito, mas, no geral, são campanhas que a gente vira e fala assim, tá, ok. Eu posso procurar ser mais criativo nessas campanhas? Posso, tá? Vai mudar alguma coisa? Não, porque esse tipo de campanha, ele quer simplesmente informar alguma coisa para o consumidor de forma efetiva. Né? O que a Casas Bahia quer anunciar? Toda campanha que a Casas Bahia solta, ele quer falar que a Casas Bahia tem o melhor preço, o melhor prazo e a entrega mais rápida. Qualquer campanha, de qualquer varejo, oferece isso. Né? O melhor prazo, a melhor condição, o melhor preço, menor juros, e o produto. Então, como é que eu vou anunciar isso de forma diferente? E a Casas Bahia foi uma que tentou fazer isso um pouquinho diferente, né? A Casas Bahia inventou lá a agência da Casas Bahia, que agora eu não lembro quem que era que fazia na época, inventou a história do quer pagar quanto. Vocês lembram disso? Quer pagar quanto da Casas Bahia? Lembra. Lembra, né? Aí o cara foi
Foi R$1, não foi? Sim, Comprou foi uma campanha muito feliz. Foi, teve gente que chegou e falou, eu quero pagar R$1 por mês. Sim, fez uma parte de compra e falou assim, vou pagar R$1 por mês. Eu quero pagar R$1 por mês. E aí, qual que é o BO, né? Você falou que quer pagar quanto? E a pessoa escolheu. Exatamente, é o que eu quero pagar. Então, acabou. Eu só quero... eu quero pagar R$1 por mês. E o cara entrou com um processo para pagar R$1 por mês. Então, é o tipo de campanha que quando a gente vai fazer, eu tenho que tomar um cuidado com o que eu falo. Eu não sei de quanto foi o prejuízo, quanto tempo durou, quantas pessoas que tiveram a ideia de ferrar a Casas Bahia, né? Mas, beleza, acontece. Então, assim, tem horas que eu não vou inventar a roda. Idem para as campanhas de vacinação. A única vez que eu vi uma campanha de vacinação, isso na minha, eu era pequeno, né? O pequeno era eu, era a campanha do Zé Gotinha, quando saiu, né? Que também acho que não é mais da época de vocês, né? Vocês devem ter a referência. Mas o Zé Gotinha foi um personagem criado para incentivar a vacinação contra a poliomielite na minha época de criança, né? Porque o índice de crianças que deixavam de tomar a vacina da poliomielite era muito alto. Então, aí se criou uma campanha para falar disso. De resto, acabou. De resto, todas as outras campanhas que vieram subsequentes a ela eram campanhas comuns, né? Eram campanhas que chegavam e falavam, você tem que ser vacinado contra a meningite, senão você vai pegar meningite. Acabou. Isso era a campanha que tinha, né? Então, de vez em quando, aparece alguma campanha um pouquinho diferente disso. No geral, é uma musiquinha, alguém conhecido, alguém que, um cantor, um ator, e não passa disso, tá? Temos as campanhas corporativas. Vamos pensar o seguinte, toda empresa, ela precisa passar para o consumidor credibilidade. Né? Se a gente for parar para pensar, sejam pequenas, médias, grandes empresas, o grande X eu preciso passar ou eu preciso informar para o meu cliente e criar credibilidade. A credibilidade de uma companhia não é uma coisa que a gente tem de um dia para o outro. Né? A credibilidade da empresa é uma coisa que a gente constrói ao longo dos anos. A credibilidade ela é uma coisa que a gente vai... É a mesma coisa que confiança, né? Que, eu confio no Danilo. Beleza. Se o Danilo fizer a merda e eu deixar de confiar no Danilo, dificilmente eu volto a confiar, né? Levei um chifrão. Levei um chifrão, não confio mais na pessoa, não dá mais para eu confiar, né? E aí a história mudou de figura. Então, a companhia tem o mesmo comportamento. As companhias, primeira coisa, né? Ela quer informar para o público-alvo dela uma política, um objetivo, uma norma, alguma coisa nova que ela está fazendo, que ela tem se destacado no mercado, que ela tem desenvolvido uma tecnologia para isso, né? Então, quando a gente vê lá, por exemplo, o Legacy da Embraer, teve um acidente, bateu o Legacy no avião da companhia da TAM, o avião da TAM caiu, o Legacy continuou. Querendo ou não, apesar de ser uma desgraça absurda, isso passou uma credibilidade enorme em relação aos jatos da Embraer no mercado. O que acontece? Isso dá credibilidade. Né? E a credibilidade, hoje em dia, para uma campanha corporativa, é fundamental. Lembra da história do rato na Coca-Cola? Lembra dessa? A Coca-Cola teve que fazer uma peça
né? Foi divulgado durante uma semana, 15 dias, alguma coisa assim, para falar que era impossível ter o diabo do rato dentro da garrafa de Coca-Cola. Que não tinha como isso acontecer. Teve que mostrar como que funciona o processo da produção da Coca-Cola para a população. Por quê? Porque senão isso mancha a imagem dela, por conta de uma mentira, né? Por conta de uma fake news. Então, a gente tem que ter consciência de que a credibilidade das empresas, a forma como ela age, a transparência que ela age é algo fundamental. Mesmo que às vezes aconteça, né? Passou um tempo, a gente descobriu que a empresa não era aquele tão ilibata assim como a gente imaginava, né? Aí é aquele momento onde a empresa pega com a calça na mão, né? De calça curta, né? Puta, e agora? Descobriram que eu fazia essa falcatrua aqui, queima o filme, né? Então, eu tenho que buscar sempre através das minhas campanhas construir uma imagem que reforce, que destaque as qualidades que a minha empresa tem, novas tecnologias que a gente que se desenvolveu, que se aperfeiçoou, mesmo que, no fundo, aquela tecnologia que eu tenha não seja tão moderna assim. Eu trabalhei numa empresa, toda vez, isso começo dos anos 2000, mais ou menos, 2005, 2010, todo mundo que chegava na agência para conhecer, o dono virava e falava assim, não, porque aqui nós temos os nossos equipamentos, né? E são os equipamentos de última geração que trabalham em tempo real. Não existe essa história do tempo real, né? O computador processa em tempo real. O que ele queria dizer é que o processador do computador era o mais rápido que tinha na época. Só que ele não era tempo real, né? Que eu dava o OK e o Enter e ele estava pronto. Só que era o peixe que ele vendia, né? Então, ele vendia uma tecnologia, não é que ele não tinha a tecnologia, ele tinha o computador de ponta. Mas aquele computador de ponta não era tudo aquilo que ele estava falando, né? Nem hoje, 20 anos depois, o computador é uma coisa, dependendo do que eu estou fazendo, eu dou o Enter e ele já processou. Eu vou fazer um vídeo, vou trabalhar uma imagem pesada, eu vou dar o Enter, ele vai ficar processando um tempo, ele vai processar mais rápido, mas não é que é instantâneo, né? E a outra coisa que a empresa ela se preocupa muito, principalmente as empresas de sociedade anônima, né? Aquelas empresas que têm o SA, né? Que tem a ação na bolsa, é o seu investidor. Alguém acompanha bolsa de valores aqui? Alguém aplica em bolsa, alguma coisa do tipo, acompanha esse negócio? Ou só assiste a Maju na hora do almoço, né? Que a Maju costuma falar isso daí. Vai lembrar, vai falar, é aquele momento que eles dizem assim, hoje nós tivemos uma alta na bolsa de X%. O que é esse X%? Aquela empresa que se destaca no mercado significa que o investidor, naquele momento, por algum motivo, acreditou naquilo que a companhia está oferecendo. Ele virou e falou, opa, isso aqui para mim vai ser interessante, então eu vou comprar essa ação. A partir do momento em que essa ação ela começa a se desvalorizar, significa que a empresa está perdendo dinheiro. Então, eu preciso criar uma campanha que, acima de tudo, né, ou dependendo da forma que eu atue, eu esteja oferecendo para o meu consumidor, para o meu investidor, credibilidade para poder atuar, tá? Eu vou passar aqui, porque não é uma campanha que a gente vê a toda hora na TV. Às vezes a gente passa por essas propagandas e acaba nem percebendo, tá? Então tá aqui o link para a gente assistir.
O que é essa campanha da TAM? O que quer passar nessa... Posso ir? Posso seguir? Eu me empolguei aqui. Deu? Beleza. Então, o que a TAM está falando nessa campanha? Que é uma empresa que ela foi crescendo, foi galgando seu espaço, né? Para que isso? Para passar credibilidade. Quando a Vale vai, depois da merda que ela faz em Mariana, em Brumadinho, pouco tempo depois, eles dão uma sumida, né? Deram uma sumida da mídia, e pouco tempo depois eles pegaram e fizeram uma campanha, fizeram um vídeo, foi para a TV e tal, exatamente para falar que eles eram uma empresa que estavam muito preocupados e que eles estavam fazendo de tudo para arrumar a merda que eles tinham feito lá, né? Diz eles, né? Diz na propaganda. Aí passa um tempo, vaza um áudio do presidente da TAM, presidente da Vale, meio que falando, foda-se, né? É um desastre, né? Não quero nem saber. Isso pega mal, aí o cara é afastado. Mas a propaganda buscou passar credibilidade, né? O que a TAM quer passar? Credibilidade. Normalmente, essas propagandas, elas vêm na sequência de uma grande merda. Né? Pode ver. Empresa, né? Deu o desastre de Mariana, vazou o petróleo não sei aonde, caiu o avião, explodiu não sei o que lá, significa que eu preciso reforçar a minha imagem, eu preciso fazer com que o meu negócio volte a ter a credibilidade do consumidor. Só um segundo, gente. Pois não? Pois não? Desculpa. Eu preciso reforçar que a confiança, né? Eu preciso reconquistar a confiança. Então, toda vez que a gente tem uma grande desgraça que acontece, na sequência vem na sequência, assim, um tempinho depois, né? Depois que a poeira dá uma baixadinha. Não é telemarketing, não, foi minha campainha que tocou. Telemarketing eu já nem atendo. A empresa ela tem que reforçar a sua imagem, tá? Nós temos as campanhas B2B, a campanha industrial, né? Então, uma coisa é eu falar para o consumidor final, outra coisa é eu falar com o revendedor, né? O business to business, o B2B. Normalmente, o B2B, ele vai apresentar aspectos técnicos. Eu estou apresentando a minha empresa para uma outra empresa, né? Muitas vezes, como é que eu vou me diferenciar desse cara, né? No conteúdo, oferecendo alguma coisa que ele não tenha, satisfazendo uma necessidade, e ele vai trabalhar basicamente informações técnicas desse cara. Então, quando eu tenho lá uma obra que precisa de uma grande... de um caminhão muito forte para transportar aquela informação, eu vou
trabalhar esse tipo de comunicação. Quando eu preciso vender alguma coisa técnica, né? Eu não encontro isso na Veja, por exemplo, né? Eu encontro esse tipo de propaganda normalmente em revistas especializadas, né? Eu trabalhei numa agência que eu atendia automação industrial, que é a robotização, né, do meio de produção. Se você pegasse a revista, nada mais era do que um monte de gente anunciando. E todo mundo parte daquele princípio assim, eu sou vendedor de papel. O que eu tenho para oferecer? Papel. O cara não consegue achar o diferencial dentro do produto dele. E o diferencial é o que vende. Eu tenho que falar que o aspecto técnico, tá? Não adianta eu vir só com o estilo de argumentação, preço. Eu não tenho como chegar e falar, eu só vou vender pelo menor preço. Vender pelo menor preço, gente, significa que eu estou reduzindo minha margem de lucro. Ou que eu estou reduzindo a qualidade, efetivamente, do produto que eu estou oferecendo, tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando vai fazer uma campanha, e essa campanha, ela simplesmente é uma campanha que eu vou oferecer o menor preço. As lojas, quando fazem o B2B, normalmente o grande argumento deles é porque eles têm o menor preço. E o aspecto que deveria ser aproveitado, que deveria ser usado na comunicação, é a questão do diferencial técnico, que acaba sendo deixado de lado, tá? Ainda nessa linha, a gente tem as campanhas para o trade, né? O que é o trade? Para os revendedores, né? Então, por exemplo, um exemplo de trade. Eu sou o fabricante do produto, né? Então, eu sou, por exemplo, a Sadia vende para o atacadão. O atacadão vende para o pequeno comerciante. O pequeno comerciante, ele vende para o consumidor final. Essa conversa entre a Sadia, o atacadão e o pequeno revendedor, isso é campanha de trade, né? É aquela comunicação que vai falar diretamente para os lojistas, para os distribuidores. O aspecto que eles vão trabalhar é exatamente a questão do lucro, né? Como que eu posso vender mais, ou o que o meu produto, ele dá uma margem de lucro maior. É isso que ele vai trabalhar. Aí sim, a gente não tem como discutir, tá? Então, qual que é a diferença entre a comunicação do trade com a comunicação industrial? A comunicação do trade, ela tem ali um caráter mais comercial. A gente não pode esquecer que aqui existe o caráter comercial. Eu estou falando com um intermediário do consumidor final, né? A campanha do industrial, ele é a indústria que está vendendo aqui, ou que está o comprador, né, daquele produto, ele é o consumidor final. É ele quem vai querer, que vai usar aquele produto, que vai consumir aquele produto efetivamente, tá? A gente tem as campanhas de oportunidade. Aqui são as campanhas de oportunidade. Antes da gente ver qualquer coisa, quando a gente chega na época da Copa, né, e aparece aquele monte de marca, né, Antártica falando da seleção brasileira, o Itaú falando da seleção, a Coca-Cola falando que ela une o mundo, isso daí são campanhas de oportunidade. Quando a gente chega, agora não mais, né? Eu entrei no mercado semana passada, eu levei um susto porque eu vi panetone para vender, panetone de marca, não o panetone da padaria do mercado, se não me engano era Visconti que eu vi. Eu falei, caramba, nós estamos em agosto, né? Estava no final do mês de agosto e já tinha panetone no mercado para vender. Antigamente, o panetone ele era um produto sazonal, então se usava essa oportunidade da época, né? No final do ano, vamos vender panetone para o povo, né? Na Páscoa, vamos vender ovos de Páscoa, né? A sazonalidade que a gente já conhece, que a gente já ouviu falar.
mas a campanha de oportunidade, ela aproveita aquele momento, aquele tema, para poder vender aquele tal daquele produto para o consumidor, né? E aí, isso vai ser alguma coisa que vai interessar muito para a população. Só tem que ter um detalhe. Campanhas de oportunidade, quando eu vou aproveitar algum assunto do momento, eu tenho que tomar cuidado para que todo mundo saiba do que eu estou falando. Senão, aquela minha campanha que eu estou colocando no ar, ela fica sendo uma campanha onde ela tem uma restrição muito grande na população. Então, assim, vou fazer uma campanha de oportunidade para falar que a minha empresa é contra as queimadas no Pantanal. Beleza, tá? A gente está vendo no jornal que as queimadas no Pantanal, na Amazônia, estão demais. Eu posso fazer uma campanha de oportunidade para falar disso, né? Como é essa campanha aqui, ó, tá? Essa campanha, ela vai falar, essa peça vai falar do Dia Mundial do Meio Ambiente, tá? Nesses exemplos aqui de cima, a Bombril e essa São Martinho, eles usaram, mas já pegaram um lado mais político da história, né? Aqui, a gente tem a eleição, não sei lá de que ano, acho que é 2002, essa bosta, não sei lá de quando que é, Dilma, Serra, a Marina, esse aqui eu não sei quem que é, não lembro mais quem que era o outro candidato, e ele a Bombril usou isso para aparecer, para voltar ou se fazer presente nas mídias, né? A Bombril, ela faz isso muito bem, fazia, né? Hoje ela não faz mais. Já não é mais o Carlos Moreno, mudou, né? A campanha da Bombril já não é mais a mesma. Mas nesse período, a Bombril, ela usou muito essa questão da campanha de oportunidade nas suas peças, tá? Campanhas que vão fazer com que o consumidor vire e fale, nossa, você viu a campanha da Bombril? Tá legal, tá falando da política, né? Ou tá falando de questões que atingem diretamente a população. Essa São Martinho pegou e fez a campanha dela quando surgiu o escândalo do desvio de verba do Maluf, né? Ele já não era mais nem prefeito, mas foi uma coisa que marcou, que apareceu, que todo mundo começou a falar, né? Então, são campanhas que vão marcar. A gente tem que tomar cuidado, e esse é um erro muito comum que acontece, que é o seguinte: o fato de eu saber que aquilo está acontecendo não quer dizer que todo mundo saiba que aquilo está acontecendo, né? Então, assim, tem que ser um assunto que ele está bombando demais, tá? É uma coisa que tem que estar todo mundo falando. Se não for uma coisa que está todo mundo falando, que de algum jeito faz parte do dia a dia das pessoas, da maioria do público, ou do meu público-alvo em geral, não adianta eu querer usar, tá? De repente vocês viram para mim, eu passo exercício para vocês, vocês falam, eu vou fazer um anúncio de oportunidade. O que você vai falar? E você fala assim, não, eu vou falar do músico X que toca ali no meu bairro. Não, no seu bairro não vai rolar. A não ser que for uma campanha que seja voltada para o seu bairro. Ou para aquele público-alvo que escuta aquele cara, né? Se não, não adianta eu querer fazer uma campanha dessa que ela não vai virar, tá? Tem um vídeo que é uma propaganda da Coca-Cola na Copa. Também não vou passar, vou pular essa, tá? Depois vocês assistem, que é aquela do Roger Milá, Copa sei lá de quando. Campanha comum, tá? Campanha de lançamento. Campanha de lançamento é aquela campanha que normalmente vai ter as palavras novidade, cheguei, novo. O objetivo é introduzir
aquele produto pro público-alvo, né? Não no público-alvo, mas sim introduzir ao público-alvo, acho que assim fica melhor. Então, eu estou divulgando para a população através da campanha que eu tenho um novo produto sendo lançado no mercado. Exemplo, chegou a nova Devassa, né? E essa daqui é legal de assistir. Campanha da Talent para Tigre, quadros de força Tigre, tá? Linkzinho. Deu? Opa, deu? Boa, né? A Talent, a Talent, ela tinha, né? Ela não tem mais essas campanhas assim tão bacanas. Eram campanhas que eram muito boas. Tudo que vocês pegarem, por exemplo, aquela campanha da Brastemp, não é assim nenhuma Brastemp, todo mundo já deve ter visto alguma coisa do tipo, saiu da Talent. Deixa eu passar o caminhão. Saiu da Talent. A Talent, ela tinha essa pegada de campanhas criativas, de campanhas que prendem a atenção do consumidor, que faz com que ele veja as campanhas de uma forma diferente, né? Aquelas campanhas da Nissan, lembra dos pôneis malditos? Vem da Talent. A Talent fez muita coisa bacana dentro do mercado publicitário, né? Essas campanhas, quando elas têm esse viés engraçado, né? É uma coisa que todo mundo vira e fala assim, ai, que legal, lembrei, né? Olha lá, a Mari fala assim, puta que pariu, lembro. Por quê? Porque eram campanhas que marcavam, né? Se eu não me engano, olha lá, musiquinha desgraçada, pôneis malditos, né? Mas são campanhas que marcam. Olha como a campanha é eficiente, né? Você pode virar e falar assim, eu odeio o pôneis malditos. Mas eu sei que vocês vão ficar o dia inteiro com esse negócio agora na cabeça, porque vocês vão lembrar do pôneis malditos, né? Isso é muito legal de fazer. Isso é o tipo de campanha que não sei por quanto tempo minha mãe me perguntou com essa musiquinha. Como assim? Essa musiquinha, eu não entendi. Perturbou. Essa musiquinha é ótima, gente. É a mesma coisa. Você quer ver? Responde aí para mim. Quem gosta das campanhas do Guaraná Dolly? Dolly, Guaraná, Dolly. É ruim ou é bom isso daí? Odeio Dolly. O que mais? O melhor. Mas é o melhor o Guaraná ou é o melhor a campanha, Ti? Campanha. Tem mais. E quem gosta? A campanha da Dolly, ela tem uma coisa que é muito louca. Se a gente for parar para pensar, ela é extremamente funcional. Porque a campanha da Dolly, olha só que coisa doida. É uma campanha, é um filme.
é um filme ruim, mas que a população, no geral, lembra. Então, eu enquanto consumidor, eu posso virar e falar, eu não gosto da campanha da Dori. Agora, eu, enquanto publicitário, eu tenho que dar o braço a torcer que a campanha da Dori, ela é algo extremamente eficiente. Se vocês perguntarem para o seu Dori, o seu Dori chegou a ser preso, né? Não pela campanha, né? Não por isso. Mas ele incomodou só a Coca-Cola, né? Quantas vezes a Coca-Cola já tentou comprar a Dolly uma porrada de vezes. E o seu Dolly, ele não vendeu. Ele virou o inimigo número 1 da Coca-Cola, né? E ele incomoda. Não é que incomoda, a Dolly vai quebrar a Coca-Cola. Isso não é isso. Não é essa a questão. A questão é um produto de baixa qualidade, entre aspas, com uma propaganda ruim, entre aspas, vende pra caramba no Brasil, para classe CD. E aí a Coca-Cola pegou e falou, opa, esse é um mercado que eu não tenho, eu quero explorar. Vende para mim? Não, eu estou ganhando o meu, por que eu vou vender? Então, olha como incomoda, olha como a propaganda da Dolly ela é eficiente. E é isso que a gente tem que ver. É isso que a gente tem que falar. E repara, e pensa bem, a Dolly tentou um período, uma época, uma única vez, fazer uma campanha melhorzinha. Fazer um vídeo um pouco melhor. Todo mundo odiou. Por quê? Porque o foco da Dolly não é aquele vídeo bonito, aquela coisa emocionante. É aquela coisa tosca. Muito prazer, eu sou o Dolinho. Né? A campanha do Dia dos Pais. É uma merda, é ruim, é feio. Mas funciona, o que eu posso fazer? E se funciona, eu, enquanto publicitário, eu tenho que dar o braço a torcer e falar, não, a campanha da Dolly funciona. Para aquele público-alvo, para aquele determinada faixa da população, aquilo é eficiente, tá? Pulei uma aqui. Campanha de sustentação. Lembra quando eu contei para vocês a história da Bombril? Comecinho, acho que foi na primeira ou na segunda aula, que a Bombril, devido à crise econômica, ela pegou e falou assim, não vou mais anunciar, e ela abriu espaço para a Solano entrar no mercado. Lembra disso? Sim. Sim? Uhum. Então, eu faço campanhas de sustentação para que isso não aconteça, tá? O meu produto, ele já é um produto maduro. Então, a Bombril, a Coca-Cola, o amaciante Comfort, o sabão Omo, esses produtos tradicionais no mercado são produtos que ele precisa conquistar mercado. Ele não precisa disso. O que esses produtos precisam é simplesmente de se manter no mercado, de não perder espaço para o concorrente, né? Então, de tempos em tempos, esses caras, eles voltam para o mercado, eles voltam para a mídia para falar, eu estou aqui. Eles voltam para o mercado para fazer com que o consumidor lembre que o produto dele está lá, bonitão, gostosão, cheirosão, e que ele tem que continuar consumindo, porque se ele consumir o sabão Omo, a roupa dele vai ficar mais branca. Se ele tomar Coca-Cola, ele vai ser mais feliz. Se ele pintar com souvenir, a casa dele vai ficar mais bonita. Não existe a propaganda que fala lava com Omo porque ela vai ficar mais fedida. Ou toma Coca-Cola que você vai ficar passando mal e barrigudo. Não existe. As campanhas, elas existem para mostrar o lado bom da coisa, né? E existe campanha, que é aquela campanha que que o produto, ele não é o líder do mercado, tá? Ele tem uma posição ali que ele se contenta em ser,
E ele vai ficar sendo tendo aquela posição, né? A gente teve duas campanhas do cara que chegou e assumiu, eu sou segundo lugar e eu estou feliz com isso, né? A primeira delas foi o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele fez um slogan, ele não, né? A agência do SBT, uma época fez um slogan que era assim, SBT, a primeira no segundo lugar no coração de vocês. Ou seja, eu não consigo bater na Globo, mas eu estou feliz em ser o segundo lugar. E a outra campanha que teve, que também foi demais, muito bem pensada, muito bem estruturada, muito bem trabalhada, foi essa campanha aqui da Pepsi, a Unique. A campanha do Pod to Be é a Pepsi virando e falando, eu não consigo ser a Coca-Cola, né? E a sacada foi a seguinte, todos os restaurantes que vendem Pepsi, eles não vendem Coca-Cola, né? Existe um contrato, ou o cara vende Coca ou o cara vende Pepsi, não dá para o cara vender os dois, né? Dificilmente eu consigo entrar num restaurante e ter os dois produtos. Normalmente, o cara, quando chega num restaurante que não tem Coca, você vai ver uma Coca, o cara só tem Pepsi, pode ser? E a sacada foi exatamente usar isso em favor, né? Assume que você não é a Coca-Cola, assume que você é o segundo lugar, né? Você é, na verdade, a opção, porque a Pepsi no Brasil, ela não é nem segundo lugar, ela é terceiro lugar. Ela fica depois, a Coca, o Guaraná e depois a Pepsi. A Pepsi é um refrigerante, ok, tá? Quando pedia, mas é isso mesmo, né? É o que a Andressa está falando. Ela trabalhou num lugar que vendia Pepsi e as pessoas riam quando pedia Coca, né? E oferecia Pepsi, né? E pegou, e funcionou, né? Então a gente tem que dar o braço a torcer. Perguntar se é pegadinha, é ótimo. Funcionou, foi funcional, né? O Joel Santana, ele se arrependeu demais de ter feito essa campanha, né? Porque a história do Pod to Be surgiu por conta do inglês do Joel Santana, que é uma merda, né? Do limãozinho, né? Que enfiava na cabeça, né? É a mesma coisa a propaganda da Tortuguitas, né? É o mesmo princípio, né? Dois produtos, os dois conversando, um é o malandrão, o outro é o que se dá mal sempre, né? É o mesmo princípio, Tortuguitas e Pepsi Twist. Tá ali, elas são párias, né? A mesma ideia de propaganda. Aí a gente entra aqui nas campanhas comparativas, tá? No Brasil, eu adoro esse tipo de propaganda, eu acho que elas são criativas, elas têm uma pegada muito legal, mas aqui no Brasil, graças ao acordo que existe entre o CONAR e tal, não é uma coisa que ela é bem vista, então o CONAR proíbe, né? A gente tem aqui essa questão da ética do CONAR, tá? O CONAR, para quem não sabe, não sei se vocês conhecem a história do CONAR, mas eu vou contar mais ou menos por cima. O CONAR, ele é uma instituição, ele é um órgão, que ela foi criada pelos próprios publicitários
para que a ditadura militar ela não entrasse com censura nas propagandas. Então, os próprios publicitários, eles se organizaram para que não houvesse censura. Então, eles passaram o próprio publicitário passou a se policiar nas questões éticas para que o governo, para que a ditadura militar não interferisse no nosso meio. Tá? Então, foi daí que nasceu o CONAR. E o CONAR, ele é tão forte até nos dias de hoje, que quando ele fala essa não, é essa não. Né? Essa propaganda não pode, vamos julgar, vamos tirar ela do ar. E assim funciona o negócio. Né? Então, o CONAR ele é algo que é muito bacana da gente entender, da gente avaliar, da gente aprender com ele. Né? Tem algumas propagandas que eu vou mostrar, aqui é uma sequência, na verdade. Tem uma propaganda, se eu não me engano, ela é mexicana, tá? Essa daqui, Coca e Pepsi, não é daqui do Brasil, que deixa bem claro a questão das propagandas comparativas, né? Depois eu falo um pouquinho aqui do Brasil, como que funciona. Então tá aí o link. Show, né? A Pepsi, nos Estados Unidos, tem muito isso, né? Um provocar o outro, né? O McDonald's provoca o Burger King, o BK provoca o Mac, a Pepsi provoca a Coca provoca o Mac, a Pepsi, e eles vivem essa guerrinha, né? Aqui no Brasil, a gente não pode. Na verdade, o que a gente não pode é expor o concorrente. Então, aqui no Brasil, essa questão da exposição, deixa eu ver se eu estou na sequência. Estou. Essa questão da exposição, ela é uma coisa que não é bem vista, tá? Então, assiste a propaganda, depois eu falo dela. Tá aí o link. Posso? Campanha da W Brasil para o lançamento do Monbiju. Né? Na época, o grande amaciante que existia no mercado era o Comfort. Já se sabia, olha a estratégia, olha o planejamento, como que ele funciona e como ele pode ser eficaz. Já se sabia que o CONAR, veja, a gente já assiste. Deixa eu só passar essas duas daqui, a sequência dela, e eu vejo isso daí, Mari. Já se sabia que o CONAR ele ia barrar a campanha. Já se sabia que, a partir do momento em que essa campanha fosse para o ar, a Unilever, que é o fabricante do Comfort, ia cair de pau, ia entrar no CONAR, ia processar
a Bombril, né, que é o fabricante do Monbiju, já sabia de tudo isso. Tá? Então, qual foi a estratégia adotada? Nós vamos soltar essa campanha numa sexta-feira, 7 horas da noite, e ela vai passar em todos os canais, em todos os canais possíveis, durante muito tempo, né? Então, a cada intervalo vai aparecer 1, 2 vezes o filme do Monbiju, tá? O que acontece? O Conar, ele trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18. Às 18h01, não tem mais ninguém no Conar. Então, não tem para quem reclamar. A campanha ficou no ar sexta-noite, sábado e domingo, passando direto. E todo mundo rachando o bico, todo mundo adorando. Primeiro, pelo fato de ser o Carlos Moreno. Né? O Carlos Moreno é uma figura cativante, que todo mundo gosta das propagandas dele e tal, ele é divertido, e outra porque falava diretamente, abertamente, a questão do Monbiju, né, de como aquilo, do Comfort, né, de como aquilo, comparando os produtos, né, um produto com o outro. Na segunda-feira de manhã, o Conar abriu, primeira coisa que aconteceu, para a campanha, proíbe a campanha de continuar. Tá? Ok, tirou-se a campanha do ar, já se sabia que isso ia acontecer. Beleza, quando chegou na outra sexta-feira, às 18 horas, no mesmo depois das 18, né, após o Conar fechar, eles soltam essa segunda propaganda aqui, ó. Amaciante Monbiju. Deu? Demais, né? Muito legal, muito bom você ter campanhas aonde você vê que tem uma criação relativamente simples, uma campanha engraçada, uma campanha marcante, mas a estratégia adotada para divulgar esse produto, ela foi perfeita, né? A forma como é executada, a forma como foi para o ar, e o resultado, né? A gente mede no nosso meio, como é que a gente mede o resultado de uma campanha? Quando ela é um sucesso. Então, o produto mal foi lançado e ele já teve um retorno positivo. Né? Ele já conseguiu entrar no mercado, basicamente, na época, dominado pela Bombril, basicamente dominado pela Unilever com o Comfort. Vamos assistir essa daqui que a Mari passou. Vou passar o link para vocês de novo. Esse é o que a Mari passou, a gente assiste e bate um papinho dela. Boa também. Deve ter acontecido a mesma coisa, porque mostrou a imagem do produto, né? Se não tivesse, por exemplo, se a campanha tivesse parado, na hora que ele vira e fala assim, amigo, um Guaraná, e o cara joga uma latinha verde, sem o rótulo do Guaraná Antártica,
a campanha provavelmente teria ficado no ar, né? Agora, quando você expõe a marca do produto diretamente na propaganda, aí o CONAR barra. Então, muito provavelmente, essa campanha foi retirada do ar, tá? Mas legal, gostei, Mari. Na sequência, o que a gente tem aqui? Deixa eu ver o que é isso aqui. Essa é um clássico. Essa aqui é boa pra cacete. Lembra que eu falei da Talent? Que a Talent fazia a campanha do Pôneis Malditos? Pois é. Nissan Livina, também campanha da Talent. Aquele que resolveu chutar o pau da barraca e fizeram esse vídeo aqui. Dá uma assistida nele. O Nissan Livina deu a melhor compra do 4 Rodas. Tomou a compra do Opel Sport. O melhor carro do Jornal do Brau. E o nosso Meriva. Deu? Bom, a Nissan, ela é mestre em fazer isso, né? Ela era, né? Ali era o seguinte, a Nissan ela era uma empresa que ela importava carro para o Brasil, não tinha ali uma grande participação de mercado, queria crescer. O presidente da Nissan no Brasil era um cara muito ousado. Essas campanhas da Nissan, reza a lenda, não sei até que ponto isso é verdade, que as criações partiam sempre do próprio presidente da Nissan. E a Talent, por sua vez, já vejo, Bia, e a Talent, por sua vez, também gostava da ideia, ela também se identificava, mas ela avisou, ela falou, isso vai dar merda. O cara falou, não, pode deixar dar merda, eu quero. E aí foi aonde deu mó BO, o presidente da Nissan foi processado, não sei o que deu a história, né? Mas provavelmente foi perdoado, virou e falou, então fica aí e acabou. Né? Vamos ver se aqui a Bia passou. Na biblioteca, que é outro comercial, você sabe. Quer aproveitar a Claro que não. Ei, você não é o Ruivo? Era, agora eu não sou mais. João Porto, prazer. Acho eu, estou para a Nextel. Há 3 anos ela é eleita a melhor operadora de celular do Brasil. Oi? É isso mesmo, melhor operadora de celular do Brasil. Nextel, tem 50, eu vou bater uma loja. O que é isso? Não para de dançar. Boa, ela é muito boa. O gordinho da Vivo, né? O ruivo da Vivo. São campanhas que elas marcam, né? Tem N propagandas que são polêmicas. Mas repara bem, Bia. Essa da Nextel, repara que ele não expõe o concorrente. Né? Então, assim, não tem nada que aconteça ali... que eu fale, puta, eu tenho que tirar a campanha do ar. Da Nissan, eu tenho que tirar a campanha do ar. Da Pepsi, ou do Guaraná, eu tenho que tirar a campanha do ar. Do Monbiju, eu tenho que tirar a campanha do ar. Porque essas propagandas comparativas, quando eu exponho, a partir do momento em que eu pego 2 marcas e exponho, acabou. Eu não consigo mais trabalhar a campanha como eu queria. Eu sou proibido pelo CONAR de fazer a exposição do meu concorrente, tá? Aqui outra, desafio Rayovac Duracell, quem dura mais, né? Aqui, ó, onde mela?
a marca... Repara que hoje em dia, quando a gente tem uma campanha assim, o cara coloca a pilha da Duracell, só que ele tira o texto. Só o fato de eu fazer isso, de eu eliminar o texto, o logotipo do produto, já resolve o problema. E eu subentendo que eu estou fazendo uma campanha comparativa, mas não é uma coisa que está tão exposta, tá? Merchan. A gente tem três tipos de merchan, tá? Então, vamos lá. Primeiro tipo de merchan é aquele merchan do ponto de venda, né? A gente entra no mercado, tem lá a promotora, tem lá uma peça expondo o produto, tá? Isso é um tipo de merchan. Eu posso fazer algo isolado, uma ação única naquele ponto específico, eu posso fazer isso em vários pontos, em vários mercados, em várias lojas, e vou usar mídia impressa, vou usar material eletrônico. Hoje em dia a gente tem uma variedade muito grande disso. Isso é um exemplo de merchan. Outro tipo de merchan é quando o Faustão vira e fala assim: ô, celular, claro, o meu. Pronto, isso é um merchan. Tá? Quando o Fausto Silva ele entra no ar e fala que a videocassetada é um oferecimento da Claro, isso é merchan. Quando aparece a marca ali no jogo de futebol, Brahma, Vivo, sei lá que mais, isso é merchan, tá? E existe um merchan que é aquele merchan de novela. Então, quando eu vou lá, eu estou assistindo, qual que é a novela que está passando agora? E qual reprise que está passando agora? Tem nem ideia. Sei lá, na novela das 8, pronto. Tá passando lá Fina Estampa. Fina Estampa, aí a protagonista da novela, que é a Lília Cabral, é isso? Ela pega e entra no Itaú para fazer uma aplicação financeira. Isso é merchan. Né? Tá vendo como eu sei tudo de novela, gente? Eu sou o mago da novela. Isso é um merchan, tá? Esse tipo de merchan, veja bem, ele é caro pra caramba. Você imagina assim, ó, eu anunciar na Globo propaganda às 8 horas da noite é caro, tá? Eu tenho até essa tabela aqui, eu acho que eu não vou conseguir achar ela agora. Tang? O que é Tang? Amava o rebelde brasileiro que vivia fazendo suco Tang. O que é isso? Abre o microfone aí, Bruno. Explica o que é isso, que eu não sei do que você está falando. O que é rebelde brasileiro? É uma novela, professor, do RBD mexicano, que aí foi feito brasileiro, aí eu acho que eles faziam comercial, merchandise da Tang, que dentro da novela eles faziam o suco Tang. Nossa Senhora! Mas é da Record, era de uma novela que fez sucesso, sabe, mundialmente, que chamava Rebeldes, aí eles trouxeram pro Brasil, a Record. Entendi. É caro, tá, gente? Ninguém assiste Record, é foda. É verdade. Bom, imagina assim, vou chutar valores. Fazer um anúncio na Globo, fazer um anúncio na Globo no intervalo da novela ou do Jornal Nacional custa, sei lá, 200 mil. Uma inserção. Né? Não sei, não estou com os valores aqui na mão para ver. Se eu quiser pegar, e em vez de eu fazer no intervalo da novela, fazer no meio da novela, né? Eu quero pôr a Lília Cabral entrando no Itaú, sacando uma grana, em vez de custar 200, vai custar 500, vai custar 600, vai custar muito mais caro do que isso, tá? Por quê? Porque o público que está assistindo a novela, na hora do intervalo, é a hora que ele que normalmente ele sai para fazer um xixi, é a hora que ele vai pegar alguma coisa para comer, é aquela hora que ele não está tão atento
na novela. Ele pode até estar assistindo a propaganda, o intervalo, mas ele não está ligado ali com aquela tensão ferrenha. Já quando faz o plim-plim, quando volta a novela, né, que o plim-plim nada mais é a musiquinha do retorno, né? Nada mais é do que um aviso sonoro e visual falando, o telespectador, voltamos com a novela. E aí ele corre de volta para a TV para poder continuar assistindo a novela dele. E aí a Lília Cabral está dentro do mercado, está dentro do Itaú, para sacar o dinheiro dela. Né? Então isso é um merchan que ele tem total atenção. É a mesma coisa que falar, eu vou fazer merchan. Nos anos 80 isso era muito comum. Do filme de policial, né? O Tira na Pesada, quando o Ed Murphy, eu lembro dessa cena, ele leva um tiro, assim, ele tá de colete à prova de bala, mas ele leva um tiro, né? E ele cai em cima de umas caixas, e de dentro da caixa sai um monte de maço de cigarro. Marlboro, né? Isso é merchan. Só que dentro do cinema, aonde que está a atenção da pessoa? Só na tela, né? Então, quando o cara vende aquele espaço para o Ed Murphy cair em cima das caixas de cigarro, significa que ele está lucrando uma boa grana, porque a atenção inteira está ali naquele momento do Ed Murphy, né? Isso também é merchan, tá? O Náufrago, o senhor Wilson, né? O senhor Wilson, ele conversando com a bola, ou as caixas da FedEx. O Náufrago é um dos filmes que mais tem merchan, né? O Náufrago tem merchan pra caramba, né? E beleza, tá valendo, tá, gente? A diferença ali, isso melhorou bastante, mas ainda é uma coisa que a gente ainda tem que melhorar. Né? Eu não digo nem que melhorar, porque saber a gente sabe fazer. O X muitas vezes o anunciante, ele quer fazer uma coisa que fica muito escrachada a marca dele aparecendo, né? Quando ele fala assim, a garrafa da cerveja vai aparecer na novela, o ator, ele só falta dar um nó no braço para que a porra do rótulo apareça integralmente na cena, né? Esse tipo de merchan, nós brasileiros, a gente faz ele muito escrachado. Quando a gente pega o cinema hollywoodiano, principalmente, repara como os merchans, eles são discretos. O cara tá fugindo num carro da GM, aparece só o logotipo da Chevrolet, mas uma coisa rápida, que ele integra na composição da cena. Não é escrachado, aquele close fechado no logotipo e depois abre a cena, né? São tipos de merchan, tá? E o último que eu falo para vocês hoje é o teaser, né? Então, o teaser nada mais é do que eu apresentar um produto despertando uma certa curiosidade no consumidor, né? Então eu faço uma primeira peça para falar, vai acontecer alguma coisa, e depois, num segundo momento, eu vou e apresento o produto efetivamente, tá? Dificilmente eu vou ver um teaser de uma empresa pequena. A empresa pequena, ela não tem bala na agulha para fazer uma peça falando, tô chegando, e depois fazer uma segunda peça falando, cheguei. Né? Normalmente, quem vai fazer teaser são empresas maiores, a não ser que for um teaser local, por exemplo, esse do Barra Shopping, né? Isso daqui nada mais é do que um topping de dentro do próprio shopping. Aí ele é barato de fazer. Agora, fazer uma inserção numa revista, um anúncio no jornal, na novela, alguma coisa do tipo, se torna muito caro para eu fazer, tá?
Os cuidados que a gente tem que ter no teaser. Não, vamos assistir primeiro, depois eu falo disso. Então, a primeira peça, né, a peça onde eu vou despertar o interesse do consumidor, né, fazer com que o consumidor fale, opa, o que é isso? Tá? Então, vamos assistir ela. Revelou porra nenhuma, né? A única coisa que a gente sabe é que é uma campanha da Volks. E a gente só tem essa revelação no finalzinho, né? São 30 segundos de alguma coisa acontecendo que prende a minha atenção, né? Que eu vejo e falo, o que é essa carcaça de de T-Rex, né? E mais nada. Aí eu preciso do complemento dessa peça. Então, aí entra a segunda parte. Repara que essas campanhas, todas, pelo menos as bem feitas, né? Elas são uma continuidade. Então, quando a gente fala, eu vou fazer um teaser, essa minha campanha, ela tem que ter um determinado período, seja ele impresso, eletrônico, do jeito que for, a mídia que for, tá? A sequência dela, ela é literalmente uma sequência, tá? Então, assim, não mudem a cor, não mudem o formato, não mudem a colorização, não mudem o texto, não mudem nada. A pessoa que está assistindo, ela precisa entender que aquela segunda peça é uma continuidade de uma anterior que ela viu há uma semana, 15 dias atrás. Tá? Isso gera uma expectativa muito grande no consumidor e faz com que ele tenha interesse, desperte o interesse no determinado produto. Tá? Então, o grande toque do teaser é a primeira peça, ela tem que conversar integralmente com a segunda. Não mude a sequência. Repara que a primeira peça termina com o cachorrinho olhando para cima, a segunda peça começa com o cachorrinho olhando para cima. Não posso terminar a primeira peça com o cachorrinho olhando para cima e começar a segunda peça com o gato olhando para baixo. Cachorro. Não teria um desse de estimação? Eu teria. Tá? Então, é uma continuidade de uma campanha, de uma peça para outra. Tá bom? Certo? Dúvidas? Obrigado, Fê. Gente, Fernanda precisa de um grupo para entrar, tá? A Fê Adaptação
por favor, encaixem ela. Fê, passa teu WhatsApp aí para geral, para te incluir no grupo da sala. E aí vocês já vão conversando, combinando aí qual grupo que você pode entrar, tá bom? Não esquece que vocês têm o PI, tá bom? Depois mais para frente a gente vai falar um pouquinho dele, certo? Júlio, você que é o representante da sala? Eu vou mandar o link para ela tá acessando já, professor. Eu vou mandar aqui também, caso alguém precise. Joia. E aí, inclui ela no grupo da sala, por favor, para poder ir acertando onde que ela entra, como é que vai ser. Beleza. Um geralzão, alguma coisa do tipo. Vocês devem ter, não tem? Sim, eu vou encaminhar agora o link. Joia, fechou então. Então, gente, boa semana para vocês. Até sexta. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijo. Um queijo e um beijo. Nossa, Thiago, você está ficando velho! Fernanda, é o link do grupo, tá bom? Tchau, professor. Bom final de Tchau, semana. tchau, Júlio. Bom fim de semana.